escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 18, os versículos 1 até o versículo 9, que nos diz o seguinte: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Que saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul e, cantando em danças com adufes, com alegria e instrumentos de música, e as mulheres, tangendo, respondiam uma às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Queridos, chegamos ao capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós vemos o que acontece com Davi após o triunfo da vitória sobre o gigante Golias. Davi vence Golias e depois disso ele passa a ser respeitado por todo Israel. Saul, ele então o coloca, como um chefe de exército. E é interessante nós observarmos que no início deste capítulo nós vamos ver que acontece uma amizade muito profunda entre Jonatas, o filho de Saul, e Davi. E esta amizade seria uma provisão de Deus para que Davi tivesse então a proteção da sua própria vida. Porque nós vamos ver no decorrer agora dos próximos capítulos que o relacionamento de Davi com Saul passa a ser um pouco turbulento por causa do ciúme que Saul tinha do relacionamento de Davi com as pessoas e por causa da unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Eu quero lembrá-los que nesta ocasião Davi já havia sido ungido rei sobre o povo de Israel, mas ele ainda não havia assumido o trono, e Deus o estava honrando, Deus o estava preparando, e Davi e Saul, ele percebe que havia algo diferente em Saul, em Davi, e que isso estava ameaçando o seu reinado. Então, meus queridos, ao mesmo tempo que o texto nos mostra que acontece uma afeição entre Jonatas e Saul, e eles fazem uma aliança, esta aliança ela iria garantir bênção
para ambos no decorrer ou no desfecho da história do povo de Israel, né? Mas o que nós percebemos é que, ao mesmo tempo que acontece, né, um sentimento de afeição entre Davi e Jonatas, o filho de Saul, acontece também um sentimento, né, de revolta, um sentimento de ciúmes entre Saul e Davi. Então, meus queridos, nós vamos perceber que as pessoas do reinado de Saul, elas reconheciam que Deus estava dando ao povo de Israel vitórias por meio de Davi. O povo estava reconhecendo que Davi estava tendo mais êxitos do que o próprio Saul, porque quando Davi ele foi ungido rei sobre o povo de Israel, foi ungido rei pelo Senhor para, né, reinar sobre Israel, Deus lhe deu o Espírito. O Espírito de Deus foi colocado sobre Davi e logo ele tinha uma capacidade superior, pois a Bíblia diz ao mesmo tempo que o Espírito de Saul foi retirado e agora um espírito mau o atormentava. Então, meus queridos, o que nós vemos aqui é que Saul agora ele vai passar a perseguir a Davi. Mas o interessante é que a casa de Saul, ela vai se afeiçoar por Davi, porque se nós lermos a partir do versículo 20, nós vamos ver que Mical, né, a filha de Saul, ela também passa agora a amar a Davi e ela, né, o quer como esposo, o quer como esposo. Então nós percebemos que enquanto Saul ele rejeitava a Davi, tinha ciúmes de Davi, a sua família ia se ligando com Davi. Mas o que nós percebemos é que agora, né, a unção de Deus sobre a vida de Davi passa a colocar a sua vida em risco diante, né, de Saul, do rei de Israel. Veja o que diz, o que ele próprio diz aqui no versículo 10, que nós lemos. No versículo 10 não, no versículo 8, ele diz, olha, 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando tem unção de Deus sobre a sua vida, quando tem unção de Deus sobre a sua vida, aquelas pessoas que agem por aparência, aquelas pessoas que fazem a obra de Deus somente para aparecer, aquelas pessoas que fazem a obra de Deus somente com a força do seu braço, elas vão sentir ciúmes. Por quê? Porque elas não têm o Espírito de Deus, porque elas não têm a graça de Deus sobre a sua vida, porque quem tem graça de Deus não tem ciúme, quem tem graça de Deus não se importa de ver o seu irmão sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor. Mas quando a pessoa não tem a graça, não tem a unção, vive de fingimento, fazendo a obra de Deus de fingimento, ela é ciumenta, ela não consegue ver o seu irmão fazendo com graça a obra de Deus e acha, né, que aquela pessoa está ameaçando a sua vida. Eu não sei que situação você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo como alguém que tem ciúmes de outra pessoa ou se é vítima do ciúme de outras pessoas. Mas nas duas situações, eu quero lhe dizer uma coisa. Se você é alguém que vive cheio do poder de Deus, cheio da graça, da comunhão com o Senhor, então fique tranquilo. Deus cuidará de guardar a sua vida. Deus cuidará de criar um meio para que você tenha proteção na sua vida. Mas se você está do outro lado, se você é aquela pessoa que de repente está com ciúme, vendo, né, aquilo que você faz para Deus, talvez pela força do seu braço, sendo ameaçado, deixa eu lhe dar um conselho nesta reflexão. Busque a graça de Deus, busque a comunhão do Senhor, mergulhe nos pés do Senhor para que você também consiga sentir segurança em servir a Deus.
porque não há ameaça para o trabalho daquele que faz no Senhor. Deus seja louvado, que em nome de Jesus você possa ser uma pessoa que faça a obra de Deus, guiada pelo Espírito do Senhor, inspirada pelo Espírito do Senhor, animada pelo Espírito do Senhor, porque esta é a obra que produz mais alegria para a nossa alma. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que no nome do Senhor Jesus você possa ser alguém cheia do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima reflexão bíblica. Eu aguardo você. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.